Você já parou para pensar em quantas histórias foram silenciadas antes mesmo de começarem, no fundo de cada sociedade, onde existem vozes que gritam sem fazer barulho, sussurrando resistência mesmo quando tudo parece estar perdido? Entre tantas lutas pela liberdade, há uma que atravessa o tempo e o espaço, a história daqueles que ousaram ser quem são, mesmo quando o mundo insistia em negar. Hoje, quase todo mundo já ouviu falar em orgulho LGBTQIA+. Mas você sabe de onde veio esse orgulho? Por que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda é motivo de luta e de medo? O que existe por trás das cores vibrantes, das bandeiras e das paradas? Para entender, é preciso voltar no tempo, para quando existir era um ato de coragem, quando ser diferente era crime, pecado ou doença. Imagine viver num mundo onde o simples gesto de segurar a mão de quem você ama podia mudar sua vida para sempre. Cada olhar, palavra, gesto era vigiado. Durante séculos, a humanidade construiu muros invisíveis entre o permitido e o proibido, erguidos pelo medo, pela ignorância, pela intolerância, muros que separaram famílias, destruíram sonhos, sufocaram amores. No Brasil, esses muros ganharam formas próprias, herança de uma colonização marcada por dogmas religiosos e moralidade rígida. Por muito tempo, a homossexualidade foi tratada como aberração, algo a ser escondido ou corrigido. Nos livros de medicina do início do século XX, era diagnosticada como doença. Psiquiatras prescreviam choques, internamentos e silêncios profundos. E mesmo fora das clínicas, nas ruas, o preconceito era uma sentença. Em muitos países, incluindo o Brasil, era crime amar alguém do mesmo sexo. Em outros ainda é. Mas por trás do medo, sempre houve resistência. Resistência que começa no olhar, no gesto, na coragem de não se calar. Toda história de orgulho nasce de uma história de dor. Nos Estados Unidos, na noite de 28 de junho de 1969, algo diferente aconteceu. Um pequeno bar em Nova York, chamado Stonewall Inn, foi palco de uma rebelião. Cansados de perseguição policial, de humilhações e violência cotidiana, gays, lésbicas, travestis, drag queens e pessoas trans decidiram dizer basta. Não foi a primeira vez que resistiram, mas foi a vez em que não recuaram. Por 3 dias a rua virou palco de confronto, mas também de esperança. Ali nasceu o movimento moderno pelos direitos LGBTQIA+. Stonewall virou símbolo, não porque resolveu todos os problemas, mas porque mostrou que ninguém mais seria silenciado sem luta. Essa energia atravessou oceanos, inspirou marchas, manifestos e organizações no mundo todo. No Brasil, os ecos de Stonewall demoraram a chegar. Durante a ditadura militar, o silêncio era lei. Qualquer expressão de identidade dissidente era vista como ameaça à ordem. Ainda assim, mesmo nas sombras, a resistência florescia. Pequenos grupos se reuniam em segredo. Surgiam jornais, clubes e encontros clandestinos. O Grupo Somos, fundado em São Paulo em 1978, foi um dos primeiros a desafiar o medo. Jovens, professores, artistas e trabalhadores começaram a se encontrar para discutir, questionar e sonhar. Eles escreviam, falavam, exigiam respeito, pediam o fim da violência policial e a liberdade de existir. Eram poucos, mas não estavam sós. Na mesma época, a epidemia de HIV trouxe uma nova onda de estigma. A doença antes desconhecida foi usada para reforçar preconceitos. O medo se espalhou mais rápido que o vírus, mas a resposta também foi resistência. ONGs, coletivos e grupos de apoio surgiram para cuidar, acolher e informar. No sofrimento, nasceu solidariedade. O movimento LGBTQIA+, cresceu, ganhou rostos, vozes e histórias. Veio a primeira parada do orgulho no Brasil, em 1997. Com mais de 2.000 pessoas marchando pela Avenida Paulista, parecia pouco para um país tão grande, mas o mundo inteiro assistiu. De lá para cá, o Brasil se tornou o palco de uma das maiores paradas do orgulho do planeta. Milhões de pessoas ocupam as ruas, celebrando quem são. A festa colorida é também protesto. Cada passo é uma declaração.
estamos aqui, não seremos apagados. Por trás da alegria, ainda há luta. A cada ano, a violência contra pessoas LGBTQIA+ tira vidas no Brasil. O país lidera estatísticas globais de homicídios por homofobia e transfobia. O preconceito muda de forma, mas não desaparece. Muitos ainda escondem quem são, temendo rejeição ou violência. O armário não é só metáfora, é um lugar real, onde identidades se escondem para sobreviver. Mas também há conquistas, a união civil, a adoção por casais homoafetivos, o direito ao nome e à identidade de gênero, direitos conquistados à base de suor, lágrimas e coragem. A cada vitória, uma nova batalha começa. Ser LGBTQIA+ no Brasil é caminhar sobre uma corda bamba, entre avanços jurídicos e retrocessos sociais, entre aplausos e ameaças, entre o orgulho e o medo. Mas o orgulho não nasceu da vitória, nasceu da necessidade de existir, de ser visto, de ser amado. Orgulho não é vaidade, é resistência. É olhar para o espelho e não pedir desculpas. É caminhar de cabeça erguida mesmo quando o mundo espera que você se curve. É aprender a viver com a pergunta constante. E se descobrirem quem eu sou, é se reconhecer nas histórias de quem veio antes. Cada bandeira tremulando carrega o peso de incontáveis vozes. Cada cor simboliza uma batalha vencida, uma vida perdida, uma esperança renovada. O arco-íris virou símbolo porque não pode ser apagado. Mesmo quando a chuva insiste, o sol sempre volta. E com ele as cores reaparecem. Mas para além do símbolo existem vidas. Vidas que desafiam, inspiram e transformam. A história do orgulho LGBTQIA+ é uma história de invisibilidade e coragem. É a história de quem aprendeu a dançar, mesmo quando a música era proibida. De quem inventou família onde só havia solidão. De quem descobriu beleza no próprio reflexo, apesar de todos os insultos. A rebelião não terminou em Stonewall, nem nas primeiras paradas, nem nos tribunais. Ela acontece todos os dias. No olhar de quem se reconhece pela primeira vez, na mão que se estende para ajudar, no amigo que escuta sem julgar, na professora que protege seu aluno, na família que aprende a aceitar. O orgulho é coletivo, mas é também profundamente individual. Cada pessoa LGBTQIA+ carrega um universo particular de experiências, de cicatrizes e alegrias, de perdas e conquistas. E cada história importa, mesmo quando a sociedade tenta resumir tudo a uma letra, a uma sigla, a um estereótipo. Por trás de cada letra há um mundo inteiro. Por trás de cada letra há alguém lutando para existir. A luta por direitos não é um fim em si mesma. É o começo de uma nova forma de existir no mundo. Quando uma pessoa pode andar na rua sem medo, o mundo inteiro se torna mais livre. O movimento LGBTQIA+ é, antes de tudo, uma celebração da vida em sua diversidade infinita, do direito de ser quem se é, de amar quem se ama, de reinventar o próprio destino. Ser parte desse movimento é, para muitos, uma questão de sobrevivência. Para outros, é um gesto político. Para todos, é um ato de coragem. No Brasil, a resistência tem sotaque, cor, música e ritmo próprios. Das periferias às grandes cidades, dos terreiros aos salões, dos becos às avenidas, a luta se renova a cada geração. Novos desafios surgem, mas a essência permanece. Ser visível, ser inteiro, ser livre. O movimento transforma, não só quem faz parte dele, mas toda a sociedade. Ao desafiar normas, questionar dogmas, ampliar horizontes, o mundo muda quando a diversidade ocupa espaço, quando a diferença não é motivo de exclusão, mas de encontro. Quando as escolas ensinam respeito, não apenas tolerância. Quando o amor deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser motivo de orgulho, a luta LGBTQIA+ nos lembra que ninguém é livre até que todos sejam, que justiça só existe quando não há exceções, que a igualdade é uma construção coletiva e que toda conquista é, na verdade, um convite à continuidade da luta. Hoje, quando as ruas se enchem de cores, quando vozes se unem em canções e palavras de ordem, algo profundo acontece. Não é só uma festa, é uma manifestação de existência,
É o direito de ocupar o mundo sem pedir licença. É dizer: eu existo, eu resisto, eu celebro. No meio de tanta dor, nasce a beleza. A beleza da diversidade, da coragem, do afeto. É possível sentir o peso da história em cada sorriso, em cada lágrima, em cada abraço trocado. O orgulho é, ao mesmo tempo, memória e promessa. É lembrar dos que vieram antes, daqueles que caíram no caminho, daqueles que abriram portas, e é prometer que ninguém mais será deixado para trás. O movimento LGBTQIA+, não é apenas uma resposta à opressão. É uma afirmação de humanidade, um convite ao futuro, um apelo à empatia, um lembrete de que, no fim, todos buscamos a mesma coisa: reconhecimento, respeito, amor. A rebelião que mudou o orgulho ainda está acontecendo, e cada um de nós é parte dela. Se gostou, inscreva-se no Além da Lógica. Aqui a curiosidade é um vício sem cura, e a lógica é só o começo.